Começou a gravar. Ok. Bom, a nossa aula de hoje vai ser a devolutiva de estudo dos hidróxidos, ou seja, das bases. Até então, a gente estava estudando aí os ácidos, né? As funções inorgânicas. Nas funções inorgânicas, estudamos os ácidos. E nós temos hoje bases, que são os hidróxidos, e daí, nas próximas aulas, óxidos e sais. É uma devolutiva do formulário que vocês fizeram na semana passada, né? E aqui eu vou passar, né, até o questionário, ok? Por favor, pode passar a próxima tela. E aqui nós temos, né, o conteúdo, estudo das bases, que é os hidróxidos, né? O objetivo é compreender os conceitos e a importância dos hidróxidos em nosso cotidiano e no sistema produtivo, né? A próxima tela, por favor. As bases, então vou passar aqui o conceito, né? Passar o conceito de bases até chegar às propriedades, as características e a classificação. Então, é assim, as bases são, de acordo com a química clássica, que será a fundamentação desse texto. Todas as substâncias que liberam íons OH negativo em meio aquoso. Essa é a definição proposta por Arrhenius, que é o mesmo que fez a proposta lá da definição de ácido, né? Que ainda considera que uma alta concentração de íons OH. OH negativo, né, que é o hidroxila. É uma estrutura, né, uma função, a hidroxila. Elas são formadas de que é o metal formador, ou seja, geralmente eles são formados por metais. Então, os metais são formadores de hidróxidos. O prefixo hidroxila indica que o composto aquecida pelo nome do elemento central, né? Isso vai se apresentar como cátio na formação dos hidróxidos e o OH, que é a hidroxila, como ânion. Ok? As adstringentes, isso aí é o contrário dos ácidos, né? Então, um exemplo disso é monato de sódio. São aplicados industrialmente na produção de fármacos, né, ou seja, os medicamentos, saneantes, fertilizantes, entre outros produtos químicos. Então, aqui é assim, as bases, ela tem um sabor adstringentes, né, que é o contrário do sabor azedo, que é o sabor do ácido, né, e ela pode ser caracterizada pelo seu pH, né? Os ácidos, o pH do ácido é de 0 a 7. 7 é neutro, substância básica, né? Então, 7,5 já está indo para uma substância básica, até chegar no final da escala, que é 14. Então, mais aproximando ao 14, mais básica essa substância é.
Nos ácidos quanto mais aproxima ao zero, do 7 aproximando ao zero, mais ácida essa substância ok? Essas bases são usadas muito, né, nos fármacos, né? Os fármacos são os medicamentos, né? Os saneantes, né? E fertilizante na agricultura, né? Então, nós temos aí adubos químicos, né? Formados pela base. E essas bases, né, como já falei lá no início, elas são formadas, a maioria delas são formadas por metais. Então, por exemplo, o ferro, nós temos ferro, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, né, que é o hidroferroso, e outros metais formam mais do que um hidróxido. Então, é uma das características dos metais, né, uma das propriedades dos metais, são formadores de hidróxidos. Lembrando que o hidróxido, né, que é a hidroxila, é o OH negativo. O OH negativo é o ânion dessa base, tá ok? Por favor, próxima tela. Né, que são os hidróxidos. Então, por exemplo, nós temos aqui as monobases. O que é uma monobase? São as bases que apresentam um grupo hidroxila na sua estrutura, ou seja, o grupo OH negativo na sua estrutura. E aqui nós temos um exemplo, né, que é o óxido de prata, né, que é formado por um íon de prata, que é o íon positivo, que é o cátio, e o íon negativo, que é o OH, que é a hidroxila, formando aí o hidróxido de prata. Temos aqui outro exemplo, né, que é o NaOH, que é o hidróxido de sódio, né, que comercialmente é chamado de soda cáustica, formada por um átomo de sódio e a estrutura de uma hidroxila, né, que é o OH negativo, que é a hidroxila. No mercado, ele é conhecido como a soda cáustica, né, utilizado muito aí em produtos de limpeza, produtos algumas partes assim, industrial, né, como matéria-prima, muito utilizado aí no nosso cotidiano. Então, é uma base aí de grande importância. E a de base, né, que são as bases, né, que são formadas, né, pela presença de dois grupos OH. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos aqui hidróxido de bário, que é o hidróxido de bário 2, né, que é formado por um átomo de bário e dois hidroxila. Esse dois aqui está entre parênteses, é a formação da hidroxila com o metal, que é o bário. Esse bário, ele só para formar o hidróxido de bário, ele foi utilizado só um átomo de bário. Mas precisou aí, para fazer a sua formação, dois, né, dessa estrutura do OH negativo, tá ok? E nós temos outro aqui, que é o hidróxido também, que é o hidróxido de níquel 2, que é o Ni, que é o níquel, formado por dois hidroxila. A tribase. Né? A tribase são as bases que apresentam 3 grupos OH negativo. Elas são caracterizadas pela sua presença de 3, né? Que então, o ferro é um dos, digamos, uma base aí de grande importância no mercado, que é conhecido aí como hidróxido de ferro, ou a gente pode também chamar aí de hidróxido de ferro 3. Então, apresentou esses 3 hidroxila, esses 3 grupos hidroxila, sabendo que ela é uma tribase. Né? Então, nós temos aí também a tetrabase. A tetrabase são aquelas bases, né, que
conta aí 4 grupos de OH, ou seja, 4 grupos da hidroxila. Então, para a gente ter a formação aí de uma tetrabase, precisamos aí de 4 hidroxila, certo? E aí nós temos um exemplo aqui, que o hidróxido de manganês 4, né, que é o manganês, um átomo de manganês, e 4 hidroxila. Isso formou a sua fórmula aí, que é o o MN, que é o manganês, e 4 hidroxila. Então, essa classificação, ela tem muito a ver com o uso na hora que a gente for utilizar de uma delas, né? Porque a gente, às vezes, uma monobase serve para algo e não vai servir para outro. Então, na hora de selecionar essas bases para uso em uma transformação, em uma produção, em uma manipulação, a gente tem que saber realmente selecionar qual a base que vai ser utilizada para esse fim, né? Então, é feito um estudo, lógico que esse material que ele vai servir como matéria-prima, ele já indica qual é a base que vai servir ali, né, na sua produção. Então, além dela ser utilizada como já um material pronto, né, as bases já estão prontas, né, que através da ligação química e de um metal, no nosso caso foi todos os exemplos de um metal, né, que são os principais formadores das bases, e além dela ser formada para ser já utilizada, já diretamente ela também são utilizada como matéria-prima, né? Assim mesmo acontece isso aí com os ácidos, né? Eles são já formados, utilizados na sua formação natural e também são utilizados, né, como matéria-prima. Na matéria-prima, ele vai ter lá o seu efeito e vai aparecer lá no produto, né? Como matéria-prima, ele vai ser um produtor, né? Definiu aí o seu produto, ele aparece lá na sua formulação, ok? Se ele vai servir como catalisador, aí sim, já é outro, digamos aí, já é outro perfil que ele vai ser utilizado ali, né? Porque o catalisador, ele não faz, ele acelera, né, a reação química, mas ele não faz parte do produto final. Isso para qualquer substância, né? Não é só nas bases. Tá ok? Por favor, a próxima. E aqui nós temos as nomenclaturas, né? Então, a nomenclatura a nomenclatura das bases, ela é muito simples. Por quê? Então, o esquema aqui é assim: você tem o nome da base, né, que é obtido a partir da seguinte regra. Vamos lá. Então, hidróxido D. Quando faz hidróxido, o nome vem do ânion para o cátion. Então, todos os hidróxidos, eles vão ter o nome hidróxido. Logo de princípio, aí ele vai ter o nome hidróxido. Então, hidróxido de quê? Do metal que ele está sendo ligado, do cátion, né? Então, o nome do cátion. Qual é o nome do cátion? Por exemplo, eu tenho lá um hidróxido de ferro. Então, o nome do cátion, desse hidróxido, é o ferro. Então, vai ser hidróxido de ferro, né? Alumínio, hidróxido de alumínio. E aí daí para frente. Então, o hidróxido, ele aparece sempre primeiro na nomenclatura, e o outro nome vai ser aquele elemento que ele está sendo ligado, que ele está ligado a ele, ao hidróxido. Tudo bem? E aqui nós temos um exemplo, né? O hidróxido de sódio. Quem é o cátion? O sódio, que é o N+. Então, o sódio é o cátion, o ânion é o OH, que é a hidroxila, né? Que é o hidróxido, formando aí o hidróxido de sódio. Mais uma nomenclatura aí que a gente tem nesse material. Aí sim, aí você tem o hidróxido de sódio, é o nome científico dele, é o nome, digamos, é o nome natural dele, esse nome sai da sua formulação, mas eles têm o seu nome comercial, né, que é o caso do hidróxido de sódio, né, como já falei lá na frente, lá, que ele
ele no mercado, o nome dele aí, soda cáustica, né? Um nome muito conhecido, mas lá, o seu nome científico, a sua estrutura, pela sua formulação, o seu nome é hidróxido de sódio, ok? E aqui nós temos outra, que é uma outra monobase, né? Que é o hidróxido de prata, que é o cátio. O cátio é a prata, que é o Ag, e o ânion, o OH, que é o hidróxido. E aí nós temos o nome hidróxido de prata. É uma monobase, né? Dá para perceber aí, ó, com uma presença só de um OH, né, tanto no hidróxido de sódio, tanto no hidróxido de prata. Ele apresenta só uma estrutura de hidróxido, né, que é a hidroxila. Ok? Podemos passar para a próxima. E aí acontece assim, ó, quando um mesmo elemento forma cátio com diferentes cargas, o número de carga de íons é acrescentado ao final do nome, né? Então, outra forma é acrescentar o sufixo oso ao íon de menor carga, né? E ico ao íon de maior carga. Então, é assim, geralmente, quando a gente tem um elemento ferro, por exemplo, o ferro, ele forma-se o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Então, a gente, à frente do nome, a gente especifica esse 2 e esse 3. Esse 2 aí, esse 3 é em algarismo romano, né? Então, a gente vai colocar lá, como tem o um exemplo aqui embaixo, né? Ó, o F2 aqui embaixo, F2 positivo, a camada de valência desse ferro 2, né? E aí nós temos um hidróxido de ferro 2, ou seja, o pode ser chamado também como hidróxido ferroso. Hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Aqui mais embaixo, a gente tem aqui o ferro 3, né, que é o cátio, ferro 3, formando aí uma tribase, né? Essa tribase é chamada de hidróxido de ferro 3, esse 3 tem que ser apresentado na frente dele em algarismo romano, indicando que é uma tribase, está ali, ó, hidróxido de ferro 3. Ou hidróxido férrico, né, é a mesma coisa. Se um tiver um nome ou outro, está entendido, é isso mesmo. Que a importância de ter esse número na frente, ou esse prefixo, a importância dele é porque ele já justifica a sua carga, né, que está ali na hidroxila, a quantidade de hidroxila. Então, se você tem uma monobase, você só vai falar o nome então, por exemplo, hidróxido de sódio. Não vai colocar lá hidróxido de sódio 1, não precisa. Agora, a partir do 2, já tem essa importância da gente identificar, né? Aí você já sabe que você tem ali uma monobase, uma monobase quando é um só, um hidróxido só, uma dibase, quando você tem uma 2, né? Dois, na sua estrutura, 2 hidróxido, né? Que é a hidroxila. E você tem, no caso do ferro aqui 3, você tem 3 hidroxila formando outro hidróxido de ferro. Então, a importância desse número aqui, desse algarismo romano aqui, 3 e 2 aqui, é de grande importância para a gente identificar que produto nós estamos trabalhando, de que se trata esse hidróxido, né? Porque os dois são hidróxido de ferro. Agora, quem diferencia um do outro? Então, aí nós temos, além desses 3, nós podemos trabalhar com ferroso para 2 e férrico para 3. Ok? Podemos passar para a próxima. E aqui nós temos algumas bases importantes no cotidiano, né? Então, como eu falei para vocês, a soda aqui está em primeiro lugar, está inscrita aqui hidróxido de sódio, né? Que nas embalagens.
mas ela pode vir aí com toda a clareza aí, que pode vir aí também como soda cáustica. Então, mas aí a coisa é a mesma, o produto é o mesmo, o que muda aí é só questão de nomenclatura. Então, é assim, ó, conhecido o hidróxido de sódio, o NaOH, é uma monobase, conhecido como soda cáustica, é muito utilizada domesticamente para limpeza e desentupimento de tubulações. É extremamente corrosiva e, por isso, seu manuseio deve ser cuidadoso. Então, é um produto muito corrosivo, digamos aí, fora aí dos ácidos, digamos que seja um dos mais corrosivos que nós temos, uma base que a 50% de água, ela forma uma solução super corrosiva e utilizado exatamente para isso, né? Uma das características dele, a sua utilização vem pelo seu poder de ser um produto corrosivo, né? Então, limpa-se, né, o ambiente através da sua característica de corrosão, ok? Aqui nós temos ela escama, né, que é nessa primeira embalagem aqui, ela está aí escama, isso aí é vendido em alguns locais que tem que ser autorizado, não pode vender em qualquer lugar, né? O comércio que comercializa esse produto, ela tem uma autorização para isso, e aí é vendido em todo o mercado para ser usado diretamente e como matéria-prima, né? E aqui nós temos ela nesse outro vasilhame aqui, que é uma embalagem de vidro, um frasco. Esse frasco aqui também é a mesma coisa, só que essa soda cáustica aqui, esse hidróxido de sódio, ele está em uma solução aquosa, ou seja, ela tem uma certa quantidade de soda aí dentro do hidróxido de sódio, né, dissolvido em água. Então, é uma solução aquosa. Essa solução aquosa você prepara da maneira que você precisar dela, né? Então, pode ser 50% de água e 50% de soda cáustica, do hidróxido de sódio. E aí você tem uma solução, né, de hidróxido de sódio com um poder de corrosão muito grande e se usa aí para a fabricação de produtos, né, de limpeza, sabão, aí para frente, né? Utilizado no nosso dia a dia aí por muitos e muitas coisas. Tá ok? E aí nós temos aqui o hidróxido de amônia. Então, o hidróxido de amônia é uma base, né, que não é produzida pelo metal. Ou seja, a amônia, né, que é o NH4, é a substância chamada de amônio. Essa substância, ela não é um metal, né? Então, mas forma-se de uma base, forma-se uma monobase. Você vê que a gente só tem aí uma hidroxila. Então é assim, qual o metal? A primeira que a gente pensa aí é o hidróxido de amônia, né? Então é assim, é uma base formada a partir da dissolução de até 30% de amônia, né, que amônia é uma substância já preparada também. Ela é preparada em água, né, possui odor forte e sufocante. Esta base é a única, olha, ainda falo aqui, é a única que não é formada a partir do cátio metálico. E só existe em solução, ou seja, para a gente ter o hidróxido de amônia, a gente não tem ela, por exemplo, no estado sólido e está lá ela preparada. Não, geralmente ela vai estar sempre em solução. Então a gente usa-se da amônia e essa amônia vai ser em solução aquosa, né? Você vai ter que preparar uma solução que é aí aproximadamente, né, 30% de amônia. O restante é a água, né? É uma solução aí utilizada bastante em laboratório, né, para análise.
utilizada também para alguns, né, como matéria-prima para alguns materiais, mas uma da utilização dela dentro do laboratório é para análise. Então, esse exemplo que estamos, o primeiro aqui, que é o frasquinho, que é chamado de hidróxido de amônia, para PA, né, PA quer dizer para análise, ela é consumida mais em laboratório, né? Então, ela está lá como agente, né, de análise química dentro de um laboratório em várias especificações, não é só laboratório de química, mas em outros laboratórios também. Então, é uma substância utilizada aí no dia a dia dentro de um laboratório. E no segundo aqui, nós temos aqui mais uma embalagem industrial, né? Uma coisa mais, bem mais industrial. E o que acontece aqui? É uma transformação industrial, né? Nós estamos aí com produto, digamos assim, como já embalado para matéria-prima, isso aí vai direto para a produção, e aí é utilizado em vários, né, tipos de produção, no sistema produtivo, ok? Por favor, a próxima. E aqui nós temos o hidróxido de cálcio, né, que é uma bibase, é uma dibase, aqui, que é o CaOH2, é uma dibase, utilizada aí, né, então é assim, o hidróxido de cálcio é a cal hidratada, né, então é conhecido como cal hidratada, é um sólido branco, utilizado na preparação da argamassa, na construção civil e na purificação do açúcar. Então, vocês lá do primeiro ano, quando vocês trabalharam no laboratório, vocês fizeram o quê? Vocês pegaram a cal, que é o óxido de cálcio, e vocês hidrataram, né? E aí, quando vocês fizeram essa hidratação da cal, que é o óxido de cálcio, você formou aí o hidróxido de cálcio, né? Através da água, né? Então, quando ele foi preparado, naquele momento, ele ficou em uma solução, uma solução assim, bem concentrada, e depois foi passado por filtro e foi filtrada essa solução. O que aconteceu? A água da cal desceu, ficou num vasilhame, que nós vemos aqui ao lado, né? Fica uma característica aqui como a hidratação é isso que está acontecendo. Do lado nós temos a cal, e do outro lado aqui no Elemaia nós temos a hidratação dele, né? Desse óxido de cálcio. E aí você deixa um bom tempo em repouso, né? E ele volta aquele material no estado sólido, só que ele volta mais com um material chamado o hidróxido de cálcio, já que é a cal hidratada, né? Passou pelo processo de filtração junto com a água ali. E aí ele forma, ele forma aqui uma pedra assim, bem resistente, né? Um material sólido bem resistente, e aí você quiser voltar ele a pó, você tem que, de preferência, aquecer um pouco e tinturar ele. E aí ele volta a ser depois da desidratação, né, ele volta a ser no seu estado de óxido de cálcio. Mas no momento que você está fazendo a hidratação, você está transformando esse óxido de cálcio, que é a cal, em hidróxido de cálcio, né? Esse hidróxido de cálcio é utilizado muito aí para corrigir pH, inclusive pH de solo, né? E em alguma, por exemplo, em água, né? Porque às vezes a acidez ali da água é muito forte e ela precisa ali de uma base para fazer a correção, ou seja, neutralizar esse ácido. Aí uma da utilização desse hidróxido de cálcio é isso. Ele está ali para, né, fazer um ajuste no pH de uma solução, ou seja, de um material, de uma substância que está no estado ácido. Você quer fazer a correção ou trazer ele para o estado mais base possível, utiliza de uma base, né? Neutraliza o ácido que está ali naquela solução, ou seja, naquela substância.
ok? E aqui nós temos as questões, né? Essas questões vocês resolveram, foi resolvida lá no formulário da semana passada. É uma sequência, né, de todas as aulas que vocês tiveram, em relação a funções inorgânicas, né? Nós estudamos lá funções inorgânicas, fizemos a introdução das funções orgânicas, entramos diretamente no estudo dos ácidos, terminamos o estudo dos ácidos a semana passada, e agora nós estamos com as bases, né? E depois nós vamos ter os óxidos. Então, aqui nós temos uma questão, né, que primeira questão é aquele dá o conceito, né, deu o conceito de hidróxido, né, ou seja, deu o conceito de... Então, é o conceito de Arrhenius, né? O que é que diz Arrhenius lá? O Arrhenius fala, bases, né, o hidróxido, né, são toda substância que, em solução aquosa, libera o OH negativo, ou seja, a hidroxila, né? O hidróxido é o formador das bases, que é o ânion, né? Quando ele faz parte da base, ele já toma sua posição como hidróxido, né? Então, juntou-se a outro elemento, que é o cátio, ele já toma a posição de uma base. Então, a sua definição é isso, né? É toda substância, né? Quer dizer, são todas as substâncias que, em solução aquosa, libera a hidroxila como partícula negativa, ok? Que é o ânion. Então, esse é o conceito de base, que é chamado também de hidróxido. E aqui nós temos, né, para voltar lá um pouco ao texto, a gente tem o que aqui? O que é uma tribase. Então, a tribase, a gente já sabe que são as bases formadas por 3 hidroxila, 3 hidróxidos, né? Que é o OH negativo. Então, as tribase, ela apresenta, né? Então, a definição mais importante dela aí é de só você relacionar como que são as bases que contêm 3 hidroxila, ou 3 OH negativo em sua forma, em sua estrutura, ok? E aqui, ainda nós temos mais uma lá, né? É a 3, né? Deu o conceito de hidróxido de cálcio. Né? Então, o que é o hidróxido de cálcio? Acabamos de comentar aqui em cima, né? Olha, é conhecida como a cal hidratada. Então, eu coloquei essa questão para vocês relembrar o que vocês viram lá no primeiro ano no laboratório, né? Onde você pegou a cal e fez essa hidratação, transformando esse produto em outro, o que já mudou toda a formulação, né? Que aqui, por exemplo, você tem a cal, que é o óxido de cal, que é o CaO, mais a água, você vai ter aí o hidróxido de cálcio. Então, a definição aqui é isso, né? É conhecida como a cal hidratada, ou seja, é um sólido branco utilizado na preparação de argamassa, na construção civil e na purificação do açúcar, ok? Podemos ir para a próxima. E a 4 tem assim, né? Indique a alternativa que apresenta 2 produtos caseiros com propriedades alcalinas, ou seja, básica, né? Então, nós temos aqui, na letra A, nós temos detergente e vinagre. Então, detergente, sim, tem uma característica, né, propriedade básica, mas o vinagre não. Vinagre tem propriedade ácida, né? Que é o ácido acético. Então, a gente já não é essa alternativa. Na alternativa B, está assim, sal e coalhada. Também não. Também não é considerado como os dois aqui como característica, né, propriedade básica.
O C, leite de magnésia e sabão. Então, aqui, ó, vamos só ver. O leite de magnésia, quando a gente faz leite de magnésia, ela digamos assim, é a primeira a pensar, quando a gente trabalha com a base, é um exemplo, né? Então, leite de magnésia é uma base de grande importância, e o sabão tem característica, tem propriedade básica também. Então, a alternativa correta, se não tiver outra aqui, é a C, né? Mas vamos ver a D aqui. Bicarbonato de sódio e ácido nítrico. Olha, o bicarbonato de sódio tem propriedade básica, né, alcalina, mas o ácido nítrico não. O ácido nítrico tem propriedade ácida. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, que é leite de magnésia e sabão. Ok? Então, letra C, alternativa correta. E a quinta, qual das alternativas abaixo indica o nome e a fórmula da única base que não apresenta um metal na sua fórmula? Então, é aquele caso que a gente relatou, né? O único aqui que não apresenta, a gente já sabe, que é o hidróxido de amônia. As outras bases são formadas pelo cátion metal. O cátion da base é um metal com a sua hidroxila, né, que forma-se o hidróxido desse metal. Então, aqui, no caso, na letra A, ele fala assim, hidróxido de sódio, então não é, né, porque hidróxido de sódio, o sódio é um metal, então já não é. Então, a gente não pode considerar como o único que não é um metal, então, porque o sódio é um metal. Na letra B, o lítio, né? Olha, óxido de lítio. Óxido de lítio, o lítio também é um metal. Então, também não é. Né? Então, não acompanha aqui como a verdadeira. Ok? A C, chumbo, né? Olha, óxido de chumbo. Ou seja, aqui é um tetraóxido, né, de chumbo. Também não é. Por que não é? Porque o chumbo é um metal. Então, a única alternativa aqui que vai estar correta é a D, porque ela representa aqui o óxido de amônia. Amônia não é um metal. Então, ele faz a questão lá. A única, né? A única base que não apresenta metal na sua forma. Então, a letra D é a alternativa correta. Porque nós temos aqui um hidróxido formado por não metal, né, que é o... E na sexta aqui nós temos, né, para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo encontradas no cotidiano das pessoas, a mais indicada para combater a acidez Então, isso aí já foi uma questão de 2 semanas aí que eu passei para você. Logo no início do estudo dos ácidos, eu passei uma questão parecida com essa. Então, acho que todos acertaram, quando eu vi lá no formulário de vocês, né? Todos acertaram que é o leite de magnésia. Né? Então, foi uma questão aí que já foi comentada aí há 3 semanas, né? E teve pessoas que falavam, mas não é o suco não, o refrigerante, na outra tinha refrigerante, aqui não tem, aqui nós temos aqui leite de magnésia, que é a verdadeira, né? Suco de laranja, a gente não, se você tem excesso de acidez, você não vai tomar um suco de laranja, que você vai aumentar essa acidez, né? Água com limão, limão é ácido, você não vai tomar água com limão, porque você está com acidez, né? Vinagre, nem pensar. Então, aqui mesmo é o leite de magnésia, que é o leite de magnésia, é o hidróxido de magnésia, né? Que é o MgOH2. Esse é o hidróxido de magnésio, que é o próprio leite de magnésia, vendido aí em farmácia, né? Como um antiácido e um laxante. Ok? Por favor, a próxima.
E a 7, né, que a gente tem aqui, a soda cáustica, que é o NaOH, pode ser considerada como? Aí, né, sem dúvida, a gente já está certo. Um ácido, uma base, um sal, um óxido. É a rainha das bases, né? Então, quando a gente fala em óxido, fala um exemplo de uma base. A gente, de cara, a gente pensa muito, né, na soda cáustica, que é o óxido de sódio. Então, é considerada uma base. Uma base, ou seja, um hidróxido, ok? Na 8 aqui nós temos bases que se caracterizam pela presença de dois grupos OH negativo, ou seja, base que contém dois dois hidroxila na sua estrutura. É uma tribase, é uma monobase, é uma dibase ou uma tetabase. Então, como lá na classificação das bases, né, é uma dibase, né? Dois de base, ok? Como eu já falei para vocês, é importante, né, a gente considerar, saber diferenciar o que é uma monobase de uma tribase, uma tetabase, para saber utilizar dela, né? Porque às vezes é utilizado uma monobase do mesmo metal, mas não dá para você utilizar aquela produção como matéria-prima uma tribase. E pode acontecer também o contrário. É adequado usar uma tribase e não usar a monobase, mesmo sendo do mesmo metal, né? Que ela vai ter aí propriedades um pouco diferentes e altera o produto, uma pode estar em condições melhor do que o outro, né? Tudo bem? E a questão 9, né, que é as bases são responsáveis pelo sabor adstringentes. Então, é isso. Então, o que é isso aí? É certo ou errado? Então, as bases são responsáveis. Sim, então está correto, né? Os ácidos são responsáveis pelo o sabor azedo e as bases são responsáveis pelo sabor adstringente. Né? Esse sabor adstringente é aquele sabor que a gente fala pega na boca. Então, por exemplo, a banana verde. Se a gente morder uma banana verde, ela, em vez de liberar saliva, ela pega a saliva, né? Então, é o oposto do ácido. O ácido, quando você pensa no ácido, a gente já começa o quê? A salivar. Pensa em limão. Pensa você chupando um limão, né? Quando você pensa nisso, você tem a tendência de salivar, que é isso, é uma substância ácida, ela tem essas características, essas propriedades. Já as bases não, né? Ela é o contrário. Ela é chamada de sabor adstringente por causa disso, né? Ela pega, ela amarra a boca, né? No linguajar mais assim, no dia a dia. Ela amarra a boca quando você adquire dela. Isso acontece muito, né, com, né, uma base, a pessoa que, por exemplo, cal, se você pega água de cal, você vê que se você põe na boca, você sente aquilo lá, né, ela espécie dando um aperto na língua. Isso ninguém vai fazer isso, né, porque é um material que não é para fazer isso. Mas uma do sabor que você consegue fazer é a banana verde, né, por isso que quando a gente dá muito exemplo, dá o exemplo da banana verde, porque é uma que a gente tem condições de fazer, né? Pegar uma banana verde e descascar ela e morder. Você vai ver ali aquele apego que ela tem diretamente na saliva, né? Que é o contrário aí do ácido, tá ok? A próxima, por favor. E aqui nós temos as referências, né? Como sempre, trabalhamos aí com a proposta curricular, matéria já, né? A matéria já do terceiro bimestre, e temos aí o guia de transição, que é um guia que está entre as atividades de todos os bimestres, né? E a gente vai trabalhando aí com as habilidades, né? A gente não pode deixar as habilidades de lado,
né? As habilidades têm que ser atingidas, né? E diante desse, desse, né, desse material, a gente vai ampliando com outros, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o mundo da educação, o Educação, que é um site que é do UOL, te dá muito apoio nesse sentido. Então, por exemplo, algumas imagens, a gente pega lá do Google Imagem, e, e a gente vai ampliando isso aí, né? Porque temos a apresentação, essa apresentação a gente tem que mostrar algumas coisas assim mais palpáveis para até ficar mais, compreender, né, de uma maneira melhor, ok? Então a gente fica aqui hoje, por hoje, né, desse comentário, dessa passagem do primeiro estudo das bases, e já na próxima nós vamos trabalhar com os óxidos, né? E dos óxidos depois passamos para os sais, e aí termina as 4 funções inorgânicas. Tá ok? Então paramos aqui. Ok, Matheus?